Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo certinho? Bom, o assunto hoje é o que você deve estudar para se tornar um desenvolvedor. Você que está entrando na área agora, querendo entrar, você que está procurando um estágio, você que está começando, você que é júnior, você que é pleno e acha que a sua carreira estagnou, como é que você poderia dar o próximo passo, né? Muita gente me pergunta isso, muita gente me pergunta, e ultimamente os meus posts têm viralizado, as pessoas têm engajado bastante sobre esse assunto, perguntado sobre linguagens e técnicas e ferramentas e não sei o que, tudo isso. Eu gostaria de falar uma coisa assim bem básica para vocês, não me alongar muito nesse vídeo, para ser um troço objetivo que vocês possam realmente utilizar. Eu acredito que para você fazer uma carreira de sucesso como desenvolvedor de software, você precisa estudar algumas coisas básicas, fundamentais. Você precisa ter um baseline. Sabe o que é baseline? Então, um baseline de conhecimento. Desse baseline aqui para cima, tudo vai ser lucro. Mas se você não tem esse baseline aqui, as coisas vão ser mais difíceis para você. E muita gente continua sem ter esse baseline de conhecimentos e está aí ganhando a vida. É possível, eu não sou dono da verdade. Eu apenas tenho 48 anos de experiência como desenvolvedor de software. Comprovado. 48 anos. Ainda estou trabalhando. Eu tenho 20 anos de experiência consecutivos como professor universitário de curso de graduação de ciência da computação, de análise de sistemas, desse tipo de coisa. Então, eu acho que eu sei mais ou menos o que eu estou falando, mais ou menos, né? Ninguém é dono da verdade. Mas o que eu vou falar aqui é verdade para muita gente. O que você deveria saber, que você deveria estudar e focar para você construir uma carreira de sucesso como desenvolvedor de software? Vamos começar dos fundamentos? Algoritmos e estruturas de dados. Algoritmo e estrutura de dados. Simples e cartesiano. E por algoritmo, eu digo como construir algoritmo e também como avaliar algoritmo, tá? Como otimizar algoritmos. E estruturas de dados. Não só fila, lista, esse tipo de coisa, como também árvores, né? E algoritmos avançados, como algoritmos de grafos, algoritmos de busca avançada. Você deveria estudar isso, essas técnicas, conhecer esses algoritmos, saber avaliar esses algoritmos e saber implementar e usar esses algoritmos para resolver os seus problemas que você vai encontrar como desenvolvedor. É isso que quer dizer o SMEL G21 do livro Clean Code. O único item naquele livro que vale a pena alguma coisinha. O resto é repetição, é caça-níqueis. Mas o G21 é uma coisa que vale a pena você prestar atenção. Ok, algoritmos estruturais. Ah, mas eu estudei algoritmo na faculdade. Não é estudo de faculdade que eu estou falando, não. É você entender, introjectar isso dentro de você e saber usar isso. Não é ficar olhando lá o lit code que os indianos fazem lá e copiando, não. É você conseguir fazer. Bom, tá bom. Então tá. Tá entendido, né? E o que mais? Linguagem de programação C. Ó, C. Não é C++, é C. Não é Rust, não é Golang, não é Python, não é JavaScript, não é nada disso. É linguagem C ANSI. Você tem que estudar a linguagem C ANSI e ficar bom o suficiente ou boa o suficiente
para implementar os algoritmos e estruturas de dados que você estudou em C. Ah, mas C é uma coisa que não se usa mais. Mentira sua. Usa sim. Você consegue emprego programando C. Não é à toa que C é uma das linguagens mais populares do mundo, segundo a lista Etiobe. Ah, mas as empresas não sei o quê. Sim, realmente, não tem muitos empregos que pedem C. Mas os que pedem, pagam melhor. C não é uma linguagem para você arrumar emprego. É uma linguagem para você fortalecer o seu conhecimento de programação. Sabendo algoritmos e estruturas de dados e sabendo implementá-los em C, você vai saber, por exemplo, aritmética de ponteiros. Você vai saber implementar algoritmos sem ter orientação a objetos, sem ter Stream API, expressões lambda, list comprehension, sem ter nada disso. Você vai gerenciar a memória, o garbage collector, e você vai ter que implementar as estruturas que você vai precisar usar. O foco é você realmente desenvolver musculatura algorítmica usando uma linguagem que é a base do sistema operacional Linux, por exemplo. Ah, mas o Linus Torvalds está querendo colocar Rust. Tá, então vai estudar Rust. O que você está fazendo assistindo o vídeo? Se você não concorda, né? C é e vai continuar a ser a linguagem acadêmica preferencial, apesar do Rust. C é mais antigo que o Rust e vai durar mais que o Rust. Tá bom? É só isso que você tem que entender. Ah, tá. E o que mais eu deveria estudar além de algoritmos, estruturas de dados e linguagem C? Bom, inglês. O silêncio é proposital, tá? Inglês. Você tem que estudar inglês. Você tem que saber entender inglês e se fazer entender em inglês. Não é apenas ler inglês ou escrever inglês. Você tem que saber entender inglês e se fazer entender em inglês. Por quê? Porque muitas oportunidades de emprego exigem inglês, seja para empresas nacionais ou empresas estrangeiras. Você pode aí subir em cima de uma árvore e dizer: não, eu sou brasileiro, eu não falo inglês, ainda bate no peito assim, né? Dá um ataque de feroz e diz que você não precisa aprender inglês. Faça isso. Ok, a vida é sua. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Agora, se você pretende seguir uma carreira como desenvolvedor de software, saber inglês vai te dar vamos dizer assim, vai aumentar os seus superpoderes, vai aumentar o seu valor para o mercado e vai abrir um leque de opções para você que hoje está fechado. Você precisa fazer um curso de inglês básico, desses tradicionais mesmo, e precisa fazer um curso de conversação em inglês, de preferência falando com native speakers. Tem muitas aplicações, Duolingo, não sei o quê, Bozu, que tem essa facilidade de você falar com pessoas que falam inglês, não só americanos ou ingleses, indianos, latino-americanos, chineses, europeus. Você tem que aprender os diferentes sotaques de inglês. E também tem que aprender as diferenças culturais, para você não ofender as pessoas desnecessariamente, tá? Então essas coisas todas você tem que estudar. Algoritmos, estruturas de dados, linguagem C e inglês. Você tem que estudar isso, tem que saber isso muito bem. Bom, e além disso, tem várias outras coisas que você pode estudar. Pode estudar sistemas operacionais, pode estudar embarcados, pode estudar data science, mas tudo começa com essas três coisas: algoritmos, estruturas de dados, linguagem C e inglês. Essas três coisas são fundamentais.
Existe uma quarta coisa que eu gosto de mencionar, gosto de recomendar, mas eu entendo que é extremamente espinhoso para algumas pessoas e nem todos podem concordar. É cálculo, matemática, cálculo. Por quê? Se eu não souber cálculo, vou ser um péssimo desenvolvedor? Não, de maneira alguma. O que você sabe de cálculo, de função do segundo grau aí, ou de função do primeiro grau até, é suficiente para fazer 90% dos trabalhos. Não vai precisar saber mais do que isso. Não vai precisar saber mais do que tirar a raiz quadrada, tá? A maior parte dos problemas de TI hoje em dia se resume a isso. Mas o cálculo tem uma outra função. Ele desenvolve o seu raciocínio lógico. Resolver problemas de cálculo desenvolve o raciocínio lógico, ajuda você a programar melhor. E pode te ajudar em algumas tarefas, alguns jobs mais específicos, fora desses 90%. Mas, assim, eu não posso exigir que isso faça parte do conhecimento, desse baseline de conhecimentos que você tem que ter. É apenas um nice to have, tá? Veja bem, linguagem C, algoritmo e estrutura de dados não vão agregar muita coisa ao teu currículo, não. A não ser que a empresa já esteja pedindo linguagem C. Inglês vai. Inglês dessas coisas é o que vai mais pesar no seu currículo. Existe uma avaliação aí que é A, B e C, né? Se você tiver um inglês do nível B2, B1 ou B2, você já é capaz de arrumar um emprego em empresa estrangeira, remoto e ganhando em moeda forte, tá? A matemática, ela mesmo não vai agregar nada, a não ser que a empresa que você está se candidatando exija uma base sólida em cálculo, em matemática, etc. e tal. Mas essas coisas, ó, algoritmos, estrutura de dados, né? Linguagem C e inglês, essas três coisas vão formar uma base de conhecimento sólida para você construir a sua carreira em cima, tá? Sabendo essas três coisas, tudo fica mais fácil de aprender. Tudo fica mais simples, mais fácil, os problemas ficam mais fáceis de resolver, você não vai ter que ficar recorrendo a Lit Code, nem ao chat GPT toda hora. Você já vai ter essa musculatura aqui, tá? Bom, é o que eu queria dizer para vocês. Muita gente questiona isso que eu falo. Ah, mas não, mas o Python... Tudo bem, começa com Python. Você quer começar com Python? Começa com Python. Depois você estuda algoritmo, estrutura de dados, linguagem C e inglês. Não deixa de estudar isso, tá? Faz um favor a você mesmo. Você mesma, você mesmo. Então é isso que eu queria dizer para vocês e deixar aqui um grande abraço para vocês e agradecer pelas mensagens de apoio que eu tenho recebido em função dos acontecimentos recentes aí comigo. Muito obrigado, até logo.